Então vamos lá, galera. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o básico da animação aqui no After Effects, pra gente começar já a arregaçar as manguinhas aqui, colocar o braço para fora e começar a fazer umas animações legais para vocês conseguirem fazer motion para internet, por exemplo, rede social, posts, essas coisas assim. Tudo o After Effects vai ser, pra mim, o melhor programa pra fazer isso. Deve ter outros aí que também fazem isso também, mas pra mim o After Effects é muito bom. Então, vamos lá. Primeira coisa, novo projeto. A gente vai pra nossa interface padrão, caso vocês não saibam o que tá acontecendo aqui, o meu vídeo anterior é justamente explicando um pouquinho da interface. Vamos criar uma composição nova, porque é isso, é uma animação, então a gente não vai usar nenhum fundo, pelo menos nesse vídeo aqui eu não vou usar. A gente cria uma composição nova, escolhe o formato, eu vou colocar o formato do meu monitor. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, 2560 por 1440, 60 quadros por segundo. De novo, a animação é bom que a gente tenha a 60 quadros, mas isso vai depender do tipo de animação que você quer fazer. Se você quiser fazer tipo uma animação mais meio que stop motion, dá pra diminuir isso aqui, mas enfim, eu vou deixar em 60, que é legal. Ajusta o tempo da nossa composição e é basicamente isso. Quem quiser copiar aqui as propriedades do meu vídeo, é isso aqui, ó. De novo, aí eu só recomendo que vocês ajustem a resolução aí do projeto de vocês para casar com o monitor de vocês ou para onde vocês querem fazer a animação em si. Se vocês ainda não fazem ideia do que significa resolução, vídeo aqui em cima no card eu explico certinho o que é resolução, o que é proporção, o que é pixel, então tudo certinho, bonitinho no vídeo aqui em cima no card. Clica OK, então pronto, temos nossa composição criada. Vamos começar com uma animação extremamente básica. Vamos fazer uma bolinha pingando assim, ó. Vamos fazer uma bolinha pingando indefinidamente, ela vai ficar pingando infinitamente. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma bolinha, então a gente vem aqui em cima na ferramenta de Shape, mais conhecida como este quadradinho aqui, aperta e segura, ele vai dar várias opções de outras ferramentas. A gente vai pegar a ferramenta da elipse, vai vir aqui no meio. Então, se você quiser, você pode apertar Ctrl e Shift ou Command e Shift no Mac e clicar e arrastar o nosso círculo. Ele vai criar o nosso círculo a partir de onde a gente clicou com o mouse. Então, a gente consegue criar um círculo perfeito assim. Se você quiser outra opção, se a gente apertar só e segurar Ctrl, a gente vai criar um círculo que sai, ele nasce a partir da onde a gente clicou, mas ele não vai manter a proporção. Então, vocês podem ver que eu estou conseguindo criar uma elipse aqui, ó, bem diferentona. Então a gente pode fazer assim, e se a gente apertar e segurar só o Shift, aí ele vai manter a proporção, então a gente vai criar um círculo perfeito, mas ele vai começar a crescer a partir da lateral onde a gente clicou. Então, por exemplo, ó, ele está crescendo de lado, ele não está crescendo no meio. E se a gente combinar os dois, Shift mais Ctrl ou Command, a gente vai e faz um círculo perfeito a partir de onde a gente clicou. Então, por exemplo, ó, eu quero um círculo perfeito aqui no meio da tela, Ctrl Shift, clico e arrasto e pronto. Eu estou criando um círculo perfeito a partir do centro da nossa tela. Então já fica algumas diquinhas aí de atalhos de teclado. Mas pronto, criamos o nosso círculo. Primeira coisa a se observar aqui a gente tem o nosso formato, então a gente consegue ver que o nosso círculo está criado aqui, ó, a gente tem as linhazinhas definindo que ele de fato é um círculo. Esse quadradinho em volta é o perímetro da área do círculo, né, da área do objeto que a gente está usando. Se a gente clicar aqui nesses quadradinhos, a gente consegue editar ele, né, a partir do canto que a gente colocou. E vocês podem ver que ele está crescendo meio esquisito. Ele está crescendo meio esquisito porque o centro do nosso círculo não é o centro do nosso círculo. Esse iconezinho aqui, ó, ele está dizendo pra gente onde está o centro do nosso círculo. E como vocês podem ver, ele não está no meio. Então, a gente consegue vir aqui em cima, nessa ferramenta aqui, ó, do lado da ferramenta de rotação, a gente tem essa Pan Behind, ou Anchor Point, ou seja, a gente vai mexer no ponto de ancoragem dos nossos objetos. Então se a gente clicar nela e arrastar aqui, ó, vocês podem ver que a setinha do meio está mexendo e a gente está mudando o centro do nosso objeto. Então, por exemplo, se eu deixar ele bem aqui para a esquerda e quiser rotacionar esse meu círculo, a gente vem aqui, ó, em transformação, bem aqui embaixo, ó. De novo, como eu falei, se clicar na setinha para baixo, a gente abre as propriedades, transformação, a gente vai ter aqui, ó, cadê? Rotação. Se eu vier e rotacionar o meu círculo, vocês podem ver que ele está rotacionando em volta daquele ponto ali. Então, meu círculo não está girando, ele está rodando em volta daquele pontinho. Para a gente resolver isso, a gente precisa deixar o nosso círculo centralizado, ou esse ponto centralizado dentro do nosso círculo. E para a gente não precisar fazer isso à mão, clicar aqui na ferramenta, vier aqui e no olho achar o ponto certo, o ponto central, a gente pode vir simplesmente
com a ferramenta de seleção, né, a Selection Tool, atalho V. A gente vem aqui na nossa seleção, né, com ela selecionada, clica com o botão direito do mouse, vem aqui em Transform, a gente vai vir aqui em Center Anchor Point in Layer Content, ou seja, centralizar o ponto de ancoragem no conteúdo do layer, da camada. A gente clica e pronto, ele está perfeitamente alinhado aqui. Então, se agora a gente vier aqui ó, na rotação e girar o nosso círculo, ele está girando do jeito que a gente quer, ou seja, o nosso círculo está alinhado, está perfeitamente centralizado. Então agora a gente já pode começar a editar o nosso círculo. Primeira coisa vamos fazer um círculo preenchido. A gente vem aqui em cima, ó, tem as configurações rápidas aqui em cima. Eu não quero nenhum contorno, então eu clico aqui em cima do contorno, tá, onde está escrito contorno. Ele vai abrir essa caixinha aqui, ó, essa opção de opções de contorno. A gente vai conseguir colocar um contorno sólido, a gente vai conseguir colocar um contorno gradiente, a gente vai conseguir colocar um contorno com um gradiente circular e várias outras opções, mas a gente vai deixar em zerado, none. Pronto, desapareceu o nosso contorno. Se eu clicar fora aqui, ó, o círculo simplesmente some. Ele fica um objeto transparente porque não tem informação nenhuma aqui dentro do nosso objeto. A gente seleciona ele de novo, vem aqui em cima ó, nas opções, clica aqui em Fill e clica em Sólido. Ou então era só a gente clicar na cor mesmo que ele já ia entender que a gente está querendo deixar o nosso objeto com preenchimento. Então pronto, temos o nosso círculo, vamos começar a animação. Agora que o bagulho começa a ficar legal, galera. Vamos embora. Vamos começar com uma animação extremamente simples, que não é a mais legal. Vamos já chutar o balde nesse primeiro tutorial aqui. Vamos começar com uma animação simples, de novo, que eu falei, só a bolinha caindo infinitamente para a gente fazer o movimento. Antes de mais nada, vamos centralizar essa bolinha no centro da nossa composição. De novo, com ela selecionada, botão direito do mouse, vem aqui em Transform, colocar aqui, ó, Center in View. De novo, não é Center Anchor Point, a gente não vai centralizar o Anchor Point, a gente vai centralizar o objeto na nossa visão e pronto. Então pronto, agora a gente tem o nosso círculo exatamente no centro do nosso vídeo. E agora começa o negócio legal. Como é que a gente faz para animar essa bolinha aqui? Primeira coisa a gente vai ter que trabalhar com relação a tempo e posição. Qual é a posição que a gente quer que essa bolinha esteja no tempo? Então, de novo, a nossa timeline aqui embaixo para a direita a gente avança o tempo, para a esquerda a gente volta no tempo. Então, vamos começar aqui, ó. Nossa bolinha vai começar no ar. A gente precisa falar para o programa que a gente quer que a posição dessa bolinha nesse exato momento seja aqui. Como a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, na posição, nesse menu aqui embaixo, por isso que eu falei que eu gosto de mexer por aqui, não pela direita ali. A gente vai clicar na posição e nesse reloginho, nesse cronômetro aqui que tem à esquerda do nome, é onde a gente vai colocar os keyframes das nossas animações. Keyframes, como o próprio nome diz, os frames-chave, né, os quadros-chave, é onde ele vai armazenar a informação com relação àquele ponto no tempo, tá? Aquela informação no tempo em específico. Então, quando a gente clicar aqui, ó, a gente pode ver que ele já criou uma interface nova aqui, ele já adicionou um diamantezinho aqui na timeline e a gente já mudou algumas coisinhas aqui, ó. Já apareceu outro diamantezinho aqui com 2 setinhas pro lado, o cronômetro ficou azul, o que significa que esse objeto tem animação, então a gente já tem uma indicação aqui. E se a gente for ver aqui na timeline, no segundo zero, ou no tempo zero aqui do meu vídeo, eu já falei que para minha bolinha tá exatamente nessa posição. Então vamos lá. A gente adianta meio segundo, ou 30 frames, lembrando que o meu vídeo eu fiz em 60 quadros por segundo, então 30 frames eu tô andando meio segundo. De novo, a gente consegue ver por aqui, ó, 01F. 1 segundo, quantidade de frames. Então, por exemplo, 1 segundo, 30 frames, 2 segundos, 0 frames. E se a gente for colocando aqui no meio, a gente vai ter as outras informações aqui em cima, né? Então, por exemplo, hora, minuto, segundo, frames. Então, esse último número aqui significa o quadro que você está mexendo no seu vídeo, na sua timeline. Então, beleza. Aqui a gente definiu que no tempo zero, no frame zero, a gente vai estar com a bolinha nessa posição. Daí a gente vem em 30 frames, mais conhecido como meio segundo, a gente vai e move a nossa bolinha ou na timeline. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a minha bolinha e mexer, vocês podem ver que ele já está criando um fiozinho aqui, ó, o que está me indicando que a nossa bolinha vai sair desse ponto e mexer para o outro. Então, se eu já mexer na minha timeline, a gente já consegue ver que a nossa bolinha está se mexendo. E
a gente começa a ter de novo atualizações aqui na interface do programa. Então, por exemplo, aqui ó, a gente já consegue ver a posição nova que a gente deixou a bolinha. A gente consegue mexer, por exemplo, por aqui na visão, ou então pelas propriedades aqui, ó. A gente pode mexer na altura dele individualmente, ou então no deslocamento lateral aqui do nosso objeto. Aí vai depender do que vocês estiverem fazendo. Se vocês quiserem precisão, mexam aqui embaixo. Ele vai adicionar, aliás, vai aparecer que a setinha para a esquerda aqui está habilitada, e o que essas setinhas fazem é justamente pular de um keyframe para o outro. Então, por exemplo, ó, a gente consegue ver aqui ó, que na minha timeline eu estou selecionado o keyframe da direita. Ele está azulzinho em volta. Eu quero voltar para esse keyframe da esquerda, o primeiro keyframe. Em vez de eu pegar a minha agulha e chegar aqui em cima exatamente no momento, ter que selecionar o keyframe para poder editar, eu simplesmente venho aqui ó, e clico nessa setinha para esquerda, que pronto, ele já vai pular para o keyframe. E qualquer alteração que eu fizer na posição desse objeto, com a agulha exatamente em cima desse keyframe, ou seja, a gente está mexendo nesse keyframe especificamente, qualquer alteração que eu fizer no meu objeto, ele vai alterar diretamente lá aquele keyframezinho. Então pronto, temos o básico aí de keyframes, de como a gente colocar keyframes no After Effects. Vamos, enfim, fazer a nossa animação. Então vamos embora. Primeiro frame é esse, segundo frame a gente vem aqui, pula para o segundo. Eu vou deixar ele reto, então por exemplo, eu não quero que ele tenha deslocamento horizontal, então a gente vem, deixa aqui ele no padrão, seria 1280, né? Como a minha resolução é Quad HD, metade de Quad HD 1280. E eu vou fazer a bolinha quicar no fim do vídeo, ou seja, ele vai bater na borda do nosso vídeo e ela vai ficar subindo e descendo. Se você apertar e segurar o botão do meio do mouse, a gente consegue jogar o nosso preview aqui para os lados. Isso é importante, por exemplo, agora o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou enrolar a bolinha do mouse também, a gente dá e tira zoom do nosso preview. Então eu vou segurar a minha bolinha, a gente vai conseguir mexer em todas as direções. Eu aperto e seguro o Shift, ele vai travar em alguns ângulos, então ó, ele está subindo e descendo travado. Se eu colocar um pouquinho para o lado, ele trava aqui ó, para horizontal e vai funcionar para vários ângulos aqui diferentes. Mas enfim, eu quero para baixo, eu venho, jogo aqui a minha bolinha até o mínimo do meu vídeo e pronto. Se a gente voltar aqui para o padrão, você pode rolar a bolinha do mouse e tentar enquadrar ele do jeito que você quiser, ou então a gente pode vir aqui e clicar para Fit. Nessa setinha para baixo aqui são os zooms do nosso preview. Então pronto, temos a nossa animação. Se eu voltar aqui para o começo, a gente tem a bolinha caindo. Pronto, ela caiu. Mas eu não quero fazer ela cair, eu quero fazer ela cair, subir, ficar pingando indefinidamente. E aqui a gente tem dois jeitos de fazer isso. O primeiro é repetir os keyframes. Então, por exemplo, ó, em meio segundo ele desceu, eu quero fazer agora ele subir de novo em meio segundo. Eu posso vir aqui fazer no jeito bruto, seleciono o 1 segundo aqui, ó. Já temos 1 segundo de novo, eu clico no meu objeto, posso vir aqui, transformar, centralizar na visualização. Então pronto, ó, ele já voltou para cá, já ficou com outra linha. Aqui, ó, a gente consegue ver que tem uns pontilhadinhos que começam a sobrepor. Significa então que agora a minha bolinha vai descer e subir. E pronto, ela vai parar. E agora o que a gente pode fazer é ir duplicando esses keyframes para fazer ela ficar subindo e descendo. Então, por exemplo, para a gente não ficar fazendo isso manualmente, a gente pode vir aqui, ó, clicar nesse keyframe, Ctrl C, botar de copiar. A gente vem aqui no segundo 1 e frame 30 e cola o nosso keyframe. Pronto. Agora a gente já fez mais um bouncezinho desse aqui, ó. Ela terminou caído. Então a gente vem, clica aqui, vai em 2 segundos, Ctrl C, Ctrl V, pronto. Agora a gente fez mais um bounce dela aqui, ó. Pronto. E para você não ter que ficar fazendo isso manualmente, você pode selecionar os dois últimos keyframes, copiar e ir fazendo aqui, ó. Colei, daí eu venho aqui, colo, daí eu venho aqui, cadê? Colo. Mas esse é um processo bem chatinho. Funciona, mas demora e não é o melhor jeito da gente fazer esse tipo de animação aqui. Então, peraí, deixa eu terminar aqui. Então, pronto, ó. O meu último keyframe, ele acaba exatamente no primeiro keyframe que é aqui do meu vídeo. Então, se eu der play, a gente vai ter a bolinha quicando indefinidamente e quando o meu vídeo loopar, ela vai continuar exatamente de onde ela terminou. Então, ó, quando
barrinha vermelha chegar no final ali, vocês vão ver que a minha bolinha não vai piscar, ela simplesmente vai reiniciar o vídeo e a gente vai continuar com um movimento perpétuo aí da nossa bolinha. Então esse é o primeiro passo aí da animação, mas o que eu falei, vem comigo porque a gente vai fazer uma animação nice aqui com essa bolinha. Então é isso. Primeira coisa tem jeito mais fácil da gente fazer essa animação do que ter que colocar todos esses keyframes aqui. O que a gente pode fazer é deletar todos esses daqui, aliás, deletar todos esses daqui. A gente vai deixar o nosso primeiro movimento, então ele tá na posição original, ele desce e depois sobe. Então esse é o movimento da nossa bolinha e a gente quer replicar esse movimento ad infinito. O que a gente faz é a gente vai usar expressões matemáticas e de código de programação para falar o que a gente quer para o After Effects sem precisar de fato manualmente fazer. Eu confesso que eu não sei muita coisa dessas expressões, é um mundo à parte praticamente do After Effects, manjar dessas coisas, mas a internet tá aí para isso e eu manjo algumas coisinhas que eu vou dar diquinhas aqui para vocês. Então, para a gente abrir essa interface de código, a gente simplesmente aperta Alt e clica aqui no cronômetrozinho do que a gente está editando. Então, por exemplo, estou mexendo na posição, eu aperto Alt, clico, ele vai ficar com os números vermelhos e ele vai colocar aqui, ó, Expression Position, ou seja, expressão da posição. Qual expressão que eu vou querer colocar aqui? E a expressão que eu sei que funciona nesse caso aqui, de fazer as coisas looparem, é justamente vir e digitar loop out e colocar um parênteses aqui. Ele dá algumas opções, mas é isso, loop out. Não precisa nem do parênteses, a gente só deixa loop out. Pronto, ok. Deixou o loop out, ele já vai entender que quando chegar no fim desse keyframe, aqui ó, tava sem zoom, pronto. Loop out e parênteses, ele vai entender que quando chegar no fim desse keyframe é para ele voltar para essa posição e reproduzir de novo. Então ele vai ficar fazendo isso aqui, ó, sem a gente necessariamente precisar colocar todos os keyframes aqui na timeline. Se a gente quer um movimento perpétuo, né, da nossa animação, é assim que a gente faz. Então, por exemplo, se eu vier aqui agora, vou colocar no começo e apertar para dar play no nosso vídeo, pronto. Sem precisar colocar keyframes na timeline inteira, a gente tem um vídeo desse aqui. Uma animação completa dessa aqui. E isso é bom porque, eu tô mexendo aqui, ó, como por exemplo, se eu vier aqui no cantinho do vídeo, na minha cara, peraí, deixa eu esconder minha cara, a gente vier aqui na direita, ó, a gente tem o nosso vídeo terminando em 15 segundos. Se eu tivesse feito do modelo antigo aqui, de colocando vários keyframes, e eu quisesse aumentar a duração do meu vídeo, por exemplo, eu teria que vir aqui, ó, Composition Settings, configurações da composição, e eu não quero mais 15 segundos, eu quero 20. Então eu venho aqui, coloco 20 segundos, aplico, a gente consegue tirar o zoom, o nosso vídeo continua, a nossa bolinha, ela vai desaparecer no frame 15, porque é justamente o que o After Effects está indicando pra gente, ó. A visibilidade do nosso layer de bolinha vai acabar no frame 15, aliás, no segundo 15, não no frame 15. A gente só pode pegar e arrastar ele até o final aqui. Então pronto, ó, temos a nossa bolinha agora visível até o segundo 20, mas ele não ia trazer os keyframes também iam parar aqui no segundo 15. Então fazer esse esquema das expressões aqui no After Effects pode ser bem, ajudar bastante aí a gente a fazer essas animações aí. De novo, vai depender da expressão, vai depender da complexidade da animação. Às vezes você vai ter que fazer no braço mesmo, não vai ter muito jeito. Às vezes eu até prefiro fazer no manual do que usando expressão, por exemplo. Mas enfim, temos aqui, não preciso de 20 segundos, 15 tá bom. E a nossa bolinha já está quicando felizmente aí na nossa timeline. Mas como vocês podem ver, é uma animação bem fraquinha, bem tosca. Como que a gente melhora essa animação? E aqui a gente já começa a falar naquele gráfico ali, ó, que eu mostrei no vídeo anterior. A gente clicar aqui em posição, ó, a gente já consegue ver o estilo de movimento da nossa bolinha. O estilo de movimento da nossa bolinha tá linear, ou seja, ela vai ter movimento constante. Ela não vai ter aceleração, não vai ter nada. Ela é um movimento constante, ela nunca vai acelerar nem frear. A gente pode vir e fazer do jeito mais fácil, sem mexer no gráfico primeiro. Então, por exemplo, a gente vem aqui, volta aqui na timeline, e a gente pode fazer, por exemplo, toda vez que ela chegar num ponto final, aqui, em um keyframe no caso, eu quero que ela dê uma diminuidinha de velocidade. Então, eu seleciono meus keyframes, clico com o botão direito do mouse neles aqui, ó,
keyframes selecionados, então o contorno dele tá, o contorno do diamantezinho tá azul. Eu venho aqui, ó, em assistente do keyframe e eu posso colocar aqui, ó, easy. A gente coloca aqui, o nosso keyframe vai mudar de cara, porque cada tipo de keyframe tem um ícone diferente. Então, por exemplo, o ícone do diamante significa um keyframe linear, o ícone de keyframe easy, que é o mais macio, digamos assim, mais suave, é essa ampulhetinha, e vai ter vários outros tipos de keyframe aí, conforme vocês forem mexendo no programa. Então, se agora eu voltar e reproduzir o meu vídeo, olha como a bolinha ficou muito mais suave, ó. Ela já sobe, desce com aceleração. Então, por exemplo, vamos deixar essa animação mais longa. Em vez de fazer o ciclo em 1 segundo completo, vamos fazer ela fazer esse ciclo de subir e descer em 2 segundos. Eu fiz 3 com o dedo, mas é 2, vamos embora. Aqui, ó, a gente vem aqui em 1, joga o próximo keyframe para cá, vem em 2 e joga esse último keyframe para cá. Então pronto, a gente acabou de dobrar a duração da nossa animação. Então se a gente ver aqui, ó, agora dá para ver muito mais claramente de que a bolinha sobe e desce bem com aceleração, bem mais com calma. Tá bem mais refinada essa animação agora. Então beleza. Mas vamos fazer o contrário, vamos fazer como se tivesse uma... Ó, como eu mudei o tempo da minha animação, vocês já veem que agora ele não lupa mais. Então, por exemplo, quando chegar aqui, ó, no fim do vídeo, ele trava e pula a nossa bolinha. Eu já teria que ajustar a duração da minha timeline aqui para menos 1 segundo. Então, por exemplo, ó, no segundo 14, para a gente ter de novo uma animação que dá loop. Então pronto, temos uma animação terminando em 14. Se eu reproduzir de novo, agora sim, timeline reinicia e a nossa bolinha continua em looping. Mas de novo, vamos avançar mais passos aqui com relação à nossa bolinha. Vamos fazer aqui, ó, voltar para o que era antes, né, o intervalo dela em 1 segundo, né, o ciclo dela acontecer em 1 segundo, mas vamos fazer essa bolinha agora achatar, vamos começar a animar o shape da bolinha, não só o movimento da bolinha. A gente clica aqui na nossa bolinha, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é mudar o ponto de ancoragem dele, porque de novo, eu vou fazer como se fosse uma bola quicando no chão. Quando a bola quica no chão, ela cai, deforma e se joga para cima de novo. Então vamos fazer uma bolinha pulando do jeito certo. Então, obviamente a gente vai definir que a base do nosso vídeo é o chão. Então a gente vai clicar aqui na ferramenta de Anchor Point, né, de ponto de ancoragem, vai vir aqui no nosso círculo e vai jogar o ponto de ancoragem aqui para a base do nosso círculo. Provavelmente vai quebrar toda a animação de vocês, porque aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer. Tá, ele fez certinho, mas só que ele errou acertando. Ele de fato jogou o ponto de ancoragem para a base do nosso círculo, mas ele manteve a posição do último keyframe. Quando a gente fez a alteração do ponto de ancoragem, eu tava com a timeline em cima do primeiro keyframe, então ele aproveitou para mudar o ponto de ancoragem e mudar a posição do círculo ao mesmo tempo. Pro último não, pro último ele só tá considerando que mudou o ponto de ancoragem do nosso círculo, não a posição de fato dele. Então a gente vai ter que vir aqui e corrigir esse ponto. Então vamos lá, vamos deixar aqui, ó. Eu vou deixar desse jeito aqui, ó, a mesma altura. Eu vou continuar com o círculo no centro da nossa tela. Na verdade, ele nem tá no centro da tela, né? O centro da tela é aqui agora. Esse é o centro da tela. Então, ó, os nossos parâmetros já mudaram aqui. Não é mais 720 aqui, ó, a posição original do meu círculo. Agora é 870. Então a gente pode colocar aqui, certinho 870. A gente pode vir aqui, ó, no último keyframe, que é justamente o que a gente precisa alterar a posição dele, e colocar de novo aqui, ó, 870. Opa. 870 e pronto. Então a gente corrigiu a animação da parte superior da nossa bolinha, mas ó, ele tá acabando antes agora, ele não tá indo até o final, porque de novo a gente mexeu no ponto de ancoragem do nosso keyframe. Então a gente pega aqui e joga ele mais para baixo até chegar na base do nosso vídeo. Pronto. Agora sim, tá exatamente a mesma coisa, só que com
a ancoragem do nosso círculo está em uma posição diferente que vai possibilitar com que a gente consiga animar a forma do nosso círculo, não só a posição dele. De novo, isso tudo seria mais fácil você ter feito antes de você começar a animar, né? Então, se você já sabe o processo que você vai fazer, adiante-se e já prepare tudo para você não ter que, por exemplo, fazer esse retrabalho aqui de montar a animação para depois eu ter que mexer no ponto de ancoragem do nosso objeto e ter que ajustar toda a animação que eu fiz até agora. Então, tenham isso em mente aí, o processo que vocês vão fazer certinho aí na edição de vocês. Então, vamos lá. O que acontece quando a gente pega uma bola, solta no chão? Ela vai quicar e subir. Vai parecer que é instantâneo, a bola bate no chão e sobe, mas não é isso que acontece. Se a gente, por exemplo, colocar em câmera lenta uma bola quicando no chão, a gente vai ver que a bola ela cai no chão, se deforma um pouco e pula de volta. Então é isso que a gente vai ter que fazer. Só que a questão é, lembra que a base do nosso vídeo é o chão. Então o que acontece quando a bola bate no chão? A base da bola vai ficar um tempo no chão, a parte de cima vai comprimir, a bola vai comprimir e daí ela vai ser ejetada de novo. Então o que a gente vai fazer eu vou vir aqui na minha timeline. Se vocês quiserem dar zoom na timeline de vocês, é aqui embaixo, ó. Nesse iconezinho aqui, ó, a gente tem uma montanha pequenininha e uma montanha grande, significa exatamente isso, que a gente vai dar zoom na nossa timeline. A gente vem aqui, clica e arrasta para a direita, a gente vai conseguir dar zoom na nossa timeline. Vocês podem ver que aqui ele vai ajustando a escala da nossa timeline para a gente saber exatamente o que a gente está mexendo. Tá até fora do frame certo aqui, ó, tá no frame 31. Mas enfim, o que eu quero fazer então a minha bolinha começa, ela vai bater no chão no frame 25, ela vai ficar no chão do frame 25 até o frame 35 e a partir disso ela vai voltar a subir. Então a gente vem, pega esse frame, joga ele aqui pro 25, copia ele e duplica ele pro frame 30. Então pronto. Agora a minha animação está assim. A bolinha vai, desce, para e sobe um pouquinho. A questão esse é o primeiro passo da nossa animação. A gente vai precisar animar agora a bolinha. A gente vai animar o shape da bolinha, a forma da bolinha. O movimento dela já tá certo. Agora vamos fazer a forma dela. O que a gente vai fazer a gente vai selecionar a nossa bolinha. A gente vai vir aqui, ó, em conteúdos, elipse, que é o nosso círculo, né? A gente vai clicar nele para baixo e a gente vai ter aqui, ó, Ellipse Path, ou seja, o contorno da nossa elipse. A gente vai mexer na forma do nosso círculo agora. Então a gente clica para baixo de novo, a gente vai mexer aqui, ó, no size, no tamanho da nossa elipse, a gente clica aqui e o que a gente pode fazer é desvincular as proporções. Então, por exemplo, se eu mexer aqui com ela travado, ó, a gente vai aumentar o nosso círculo na escala, né? Então, por exemplo, a gente vem aqui, se a gente der zoom, ó, foi o que eu tava vendo aqui, ó, tava desse jeito assim. Eu acho que não estava com zoom para vocês verem. Então a gente seleciona o nosso objeto, a gente clica aqui em Content, vai aparecer elipse, que é justamente o nosso objeto, né? O círculo, a linha do nosso objeto. A gente vem, clica aqui na setinha para baixo, ele vai aparecer Ellipse Path, Stroke, Fill, Transform, um monte de opções. A gente vai clicar aqui no Ellipse Path, vai clicar na setinha para a direita, vai abaixar ela e a gente vai pegar o size aqui, ó. A gente vai animar o size da nossa bolinha, ou o tamanho da nossa bolinha. De novo, para desvincular as proporções, a gente clica nesse cadeadinho aqui, ó. Então pronto. Com o cadeadinho desselecionado, agora a gente pode distorcer a nossa bolinha de acordo com o que a gente quer. Então pronto, distorcemos a nossa bolinha, como eu falei. Quando uma bola cai no chão, o chão tá aqui na minha mão, ela cai, deforma e se ejeta de novo. Então é isso que a gente vai fazer nessa bolinha aqui. Então a gente vai vir, primeiro keyframe é esse, então a gente define aqui, ó, já colocou o keyframe, a gente vem no frame 30, a gente vai uniformizar essa bolinha, então ó, a gente comprimiu a bolinha, ela não é mais um círculo, ela é uma elipse agora, a gente volta para cá, para o frame 35 e duplica o formato original dela, então pronto. Agora, ó, o que acontece a nossa bolinha chega no chão, ela encolhe, volta ao normal e sobe. Então é isso, a gente está melhorando a nossa animação. Só que agora, olha o que aconteceu aqui na nossa timeline.
a gente tem 3 keyframes de distorção de movimento da nossa bolinha contra 2 keyframes de posição da nossa bolinha. Então, o que acontece é justamente isso. No primeiro keyframe, a gente definiu ponto e distorção da bolinha. No segundo keyframe, a gente definiu só distorção da bolinha, ou seja, a gente não tem ponto de posição dela. E no terceiro, ele volta para o original para ela voltar a subir. Então, o que a gente faz é vem aqui neste ponto e ajusta justamente a posição da nossa bolinha mais para baixo aqui, ó. Pronto. E daí, se a gente der um zoom aqui na nossa timeline, talvez fique bem legalzinho, ó, certinho. Bateu, comprimiu e subiu de novo. Aí, exatamente isso, uma bolinha quicando. E lembrando que agora a gente tem frames lineares aqui na distorção da nossa bolinha. Então, por exemplo, se eu reproduzir esse vídeo, vai ficar uma animação esquisita. Então vocês veem que tipo, ela vai ficar meio truncada assim, justamente porque a gente está mexendo com frames suavizados, que é justamente esse frame aqui, né? O frame na interface da ampulheta contra frames lineares. Então não está casando o movimento. De novo, o que a gente faz? Clica com o botão, seleciona os nossos frames, clica com o botão direito do mouse, Keyframe Assistant e Easy. E pronto, a gente já tem uma animação mais redondinha aqui, ó. Se a gente ver, ó, pronto, ó, agora já tá parecendo mais uma bolinha. E se a gente reproduzir de novo, pronto, aí, ó, já tá com uma carinha um pouquinho mais de bolinha. O que daria para fazer é achatar mais ela ainda. Então, ó, vamos pegar aqui no shape, vamos achatar mais essa bolinha e jogar ela mais para baixo também. Pronto, aqui mais ou menos assim. Pronto. E agora se a gente reproduzir, ó, ficou até demais. Então, e de novo, como vocês podem ver, como eu não coloquei expressão na animação de cima, ela repete uma vez só e para. Daí agora aqui, ó, voltou ao normal. Daí o que a gente pode fazer é justamente pegar o primeiro keyframe, colocar ele aqui no começo da animação, pega o último keyframe e coloca na última da animação também. Ctrl+C, Ctrl+V e pronto. E agora a gente tem a animação completa e a gente pode colocar a expressão loop out aqui também no formato da elipse. Isso aqui a gente pode tirar porque não vai mudar muita coisa não. A gente não está mexendo com expressão, então aquilo ali é o padrão do After Effects. E agora se a gente fizer, ó, a nossa bolinha quica já certinho. Mas ela tá com um movimento esquisito. Vocês podem ver que tipo, ela cai primeiro, depois ela baixa, depois ela sobe. Ela cai, tá muito certinho essa movimentação. O que a gente pode fazer é vir aqui, ó. Se você quiser recortar a sua timeline, a gente vem aqui. Nos cantinhos da timeline, a gente tem esse risquinho azul aqui, ó. Se a gente clicar e arrastar ele para a direita ou para a esquerda, a gente está definindo para o After Effects onde eu quero que a minha timeline comece, por exemplo, aqui, arrastando esse risquinho azul na esquerda, e se eu vier aqui na direita, eu faço a mesma coisa, dizendo para o After Effects onde eu quero que a minha timeline termine. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui, ó, eu arrasto ele até, por exemplo, o fim da animação, exatamente aqui, ó, em 1 segundo, e pronto. Se eu vier e reproduzir agora o meu vídeo, ele vai ficar dando loop só nessa área aqui que eu recortei. Então, de novo, como vocês podem ver, a minha bolinha, a minha animação não tá legal. O que a gente tem que fazer agora é mexer nesses keyframes aqui, acertar o timing da nossa animação. Então, a nossa animação, no geral, já tá ok, já tá certinha, a gente só precisa acertar o timing dela. Então, o que tá acontecendo na nossa animação é que a nossa bolinha não tá mantendo a inércia dela. Então, por exemplo, ó, ela cai, distorce, sobe e sai com um movimento linear. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer que esse movimento aqui, aliás, sai com um movimento suavizado. A gente quer que esse movimento de saída dela aqui de posição seja linear. Então, o que a gente faz? Aperta e segura Ctrl e clica em cima do nosso keyframe que a gente reseta ele pro keyframe linear. Então, pronto, ó. Ele cai aqui e aí ele já sobe com velocidade constante. Ele não vai acelerar para depois subir, porque é isso. A aceleração da nossa bolinha está acontecendo nesse momento de distorção aqui, ó. Então, quando ela termina de distorcer, ela só sobe na velocidade constante já. Então, a gente vem, normaliza os nossos dois keyframes de saída, né, de velocidade de saída, e agora eu acho que a nossa animação vai ficar boa, ó.
perfeito. Nossa bolinha está quicando alegremente. Ela tá dando uma cropadinha, se vocês perceberem aqui, ó. Ela tá saindo um pouquinho do frame. E aqui o que a gente pode fazer é tentar ajustar isso justamente. E aí é o que eu falei, aí é refino da animação. Aí a gente vai vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, um keyframe intermediário de posição. Então, por exemplo, a gente pega aqui e sobe um pouquinho. Daí a gente vem aqui de novo, sobe um pouquinho. Geralmente tenta manter a simetria dos keyframes quando você está fazendo essas animações de looping, tá? Então, ó, vamos ver se deu certo. A gente tira o zoom e reproduz de novo. Pera aí. Melhorou, mas ainda tem um cortezinho. E é o que eu falei, agora vai começar o processo demorado, que é justamente refinar a nossa animação. Mas é isso, de animação seria isso, para começar. De novo, ensinei vocês expressão, ensinei vocês keyframe, ensinei vocês tipos de keyframe diferente. De novo, o easy é o suave, ele vai fazer suave para entrar e suave para sair. E o linear, que é o diamantezinho, que é esse daqui, é o linear, obviamente, ele vai com velocidade constante. Tem vários outros tipos de keyframe, mas esses aqui são os principais, vocês não estão vendo a minha cara porque eu estou escondido. Tem vários outros tipos de keyframe, mas esses aqui, pelo menos, são os que eu mais uso. Tem alguns outros detalhes para deixar essa animação ainda mais legal, ainda mais bonitinha, que é justamente adicionar motion blur, ou desfoque de movimento. Tudo que a gente faz na nossa vida tem motion blur. Por exemplo, na minha própria câmera aqui, ó, se eu passar minha mão rápido, vocês não conseguem ver minha mão nítida, vocês estão vendo um borrão de mão só. E o nosso olho é assim também. Quando a gente vê alguma coisa passando muito rápido na nossa visão, a gente não consegue definir a forma às vezes, a gente vê só um borrão passando. E a gente consegue pedir pro After Effects fazer isso de forma automática, sem a gente precisar se preocupar muito. A única coisa que a gente vai ter que fazer é vir aqui neste botãozinho aqui, ó, nessa bolinha com várias bolinhas atrás, que é justamente Motion Blur. Simula o efeito do shutter, do obturador das câmeras, que por sua vez simula o que a gente vê com os nossos olhos, nossa visão. Então, se a gente vier aqui e clicar no íconezinho do nosso clipe, obviamente, né? A gente pode diminuir tudo aqui para ficar mais fácil de vocês verem. A gente seleciona o nosso clipe e clica aqui, ó, na bolinha do Motion Blur. Pronto, a gente ativou o Motion Blur na nossa bolinha. E aqui em cima ele vai ter outro ícone desse que vai ativar ou desabilitar o Motion Blur no nosso vídeo como um todo, tá? Então, por exemplo, não adianta o Motion Blur estar ligado no nosso clipe se aquele estiver desligado, ele não vai funcionar. Mas se ele estiver ligado aqui, a gente precisa ligar ele aqui também e pronto, agora, como a gente pode ver, a nossa bolinha já está com Motion Blur. Olha aqui a distorçãozinha dela aqui, ó. Mas ó, olha na bolinha ali, deixa eu dar mais um que vai ficar melhor para vocês verem aqui, ó. Então, nossa bolinha é gigante. Se eu vier e habilitar o Motion Blur na nossa bolinha, vê que a parte superior dela já fica distorcidinha, já fica embaçada. E é isso que dá o refino do refino nas nossas animações. Isso aqui, pra mim, é um belíssimo de um diferencial. E o que, pelo menos pro meu gosto, diferencia uma animação meio que básica para uma animação mais intermediária, assim, de qualidade legal. Só ligar o Motion Blur já vai ser o suficiente. E agora, de novo, se a gente reproduzir o nosso vídeo, aí, ó, a bolinha já fica muito mais nítida, principalmente se a gente aumentar a velocidade da nossa animação. Então, por exemplo, vamos clicar aqui, ó, vamos deixar a nossa animação mais rápida. Eu coloquei em 1 segundo. Vamos fazer ela ficar em meio segundo, vamos deixar em meio segundo. Para a gente não ter que mexer individualmente em todos os keyframes, a gente consegue selecionar todos eles aqui, por exemplo, ó. É por isso que eu deixo meu After Effects em inglês, porque eu já vou pesquisar uma coisa aqui, porque eu sei que o After Effects faz, mas eu não lembro como faz, calma aí. Ó, ficou mais fácil do que era na minha época, hein, quando eu fazia animação aqui no After Effects. Hoje em dia é só a gente selecionar todos os keyframes, apertar e segurar Alt e clicar no último keyframe e pronto, ó, a gente já consegue escalar os nossos keyframes aqui. Então, como eu falei, eu vou deixar ele mais ou menos em 30 frames só de animação. Opa, peraí, fiz merda. Aqui, pronto. 30, e a gente faz o mesmo aqui com a animação de baixo. Pronto. Agora, o que eu fiz foi colocar pela metade o tempo que a nossa animação acontece, ou seja, eu deixei ela mais rápida. Então, se eu reproduzir agora a nossa animação, ó, a bolinha vai quicar muito mais forte. E quanto mais rápido for esse movimento, e quanto mais movimento tiver, mais nítido vai ficar o Motion Blur. Então, por exemplo, se eu colocar para 15 frames, vamos pegar todos aqui, ó, de uma vez. Vamos pegar todos de uma vez e pronto.
15 frames, ó como o Motion Blur fica forte agora. Se eu parar aqui no meio da animação, olha aí, tá bem mais intenso o Motion Blur. E a gente tem filtros aqui no After Effects que conseguem aumentar ainda mais o Motion Blur, se a gente quiser. Por exemplo, eu quero um efeito de Motion Blur muito forte. Então, eu posso vir e aplicar um efeito aqui na nossa camada, na nossa bolinha, para deixar ele mais acentuado. Mas, de novo, meio segundo, aliás, 15 frames aqui foi demais, né? Então, vamos deixar ele em 30, porque eu acho que já tá legal. E aí, o que a gente pode fazer é começar a complexificar o negócio aqui. Em vez de ele ficar subindo para baixo, a gente pode colocar, tipo, de um lado pro outro, ele quica 3 vezes para um lado, depois quica 3 vezes pro outro, a gente consegue fazer uns negocinhos assim. A partir disso que a gente conseguiu fazer, a gente já começa a querer mexer, por exemplo, fazer umas animaçõezinhas, por exemplo, de carregamento, que é aquelas bolinhas que fica girando, as coisas assim. É fácil demais fazer esse tipo de animação aqui no After Effects. Mas é isso, galera. Isso eu acho que é o básico do básico de animação aqui no After Effects para vocês. Eu acho que eu tentei explicar do jeito mais didático possível. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou fazer um vídeo só de como exportar esse tipo de arquivo para outros programas, ou como você exporta um arquivo aqui do After Effects mesmo, se você tiver gerado um vídeo ou alguma coisa assim, mas vai ficar para um outro vídeo. Se inscreve aqui no canal para não perder esse tipo de conteúdo. Obviamente, considere se tornar apoiador aqui para ajudar o canal a sempre gerar mais conteúdo para vocês. Como eu falei, a gente ainda não tem membro nesse canal, então a única solução é o Apoia-se. Confira meus outros canais aqui embaixo, tem um canal de gameplay, os gameplays obviamente são canais de gameplays, gameplay sincero, e esse aqui é o tutorial sincero. E se vocês querem dar o upgrade no setup de vocês, ali no QR Code do Mercado Livre tem os produtos que eu uso e que eu recomendo que vocês adquiram também. Por exemplo, meu mouse, eu edito no Premiere só usando o mouse, eu não preciso usar quase o teclado, porque todos os atalhos eu coloquei no meu mouse, então eu fico morto assim só editando com o mouse. Nice demais. É isso, galera. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, ajuda muito a gente a crescer, já sempre mais esse conteúdo aqui pra vocês, ou a bolinha pulando aqui bonitinha. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo, galera.